Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui mais uma vez o professor Marcelo Taranto, professor da disciplina de matemática. Hoje nós vamos estudar algo extremamente importante para as turminhas do nono ano, do primeiro e também do segundo ano de ensino médio. É o estudo de funções. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a função polinomial de primeiro grau, ou também conhecida como função afim. E sem mais mistérios e sem mais delongas, vamos juntos nesse trajeto em busca do aprendizado. Pois bem, os objetivos de hoje, então, é representar graficamente uma função polinomial de primeiro grau a partir de suas informações numéricas, reconhecer os coeficientes linear e angular de uma função polinomial de primeiro grau, construir o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau através de sua representação algébrica e da sua lei de associação e compreender o significado do que seja coeficiente angular e coeficiente linear dentro da função polinomial de primeiro grau, função afim. Ou seja, o estudo de hoje é sobre função de primeiro grau. Vamos juntos? Trazendo esse exemplo aí para vocês, de um aviãozinho, vamos compreender a seguinte situação, para nós avançarmos aí na nossa compreensão sobre funções. Primeiro, um avião comercial é uma velocidade de cruzeiro, que a gente pode considerar como sendo uma velocidade constante de percurso, ele consegue viajar à velocidade de 800 quilômetros por hora. Ou seja, a cada uma hora, a cada 60 minutos, ele percorre 800 quilômetros. Pois bem, partindo dessa premissa, dessa ideia inicial, nós podemos concluir se em uma hora ele anda 800 quilômetros, em 2 horas ele vai andar quanto? 1.600 quilômetros, mantendo a velocidade constante. Em meia hora, em 30 minutos, ele vai fazer o percurso em 400 quilômetros. E em 15 minutos, ou seja, em 25% da hora cheia, da hora completa, uma hora, ele vai fazer o percurso atingindo 200 quilômetros. Essas informações são cruciais para que a gente possa desenvolver essa noção de função polinomial. Grave essas informações que serão muito úteis no próximo slide, no próximo template. Vamos lá. Pois bem, considerando então que a distância percorrida foi 800 quilômetros em velocidade cruzeiro, nós montamos esse gráfico ao lado aí, informando. Se em uma hora ele faz 800 quilômetros, em duas, 1.600, em 0,50, ou seja, em metade da hora, que são os 30 minutos, 400, e em 25%, em 0,25 da hora, ele percorre 200 quilômetros. O plano cartesiano ele está montado em dois eixos, o eixo da abscissa e o eixo da ordenada. O eixo da abscissa é o eixo, mais uma vez, horizontal. Ele está aí com a marcação do tempo em hora, que é um tipo de grandeza que você pode medir e comparar. Esse é o conceito primitivo de grandeza, tudo aquilo que pode ser medido e comparado. E a outra grandeza seria da distância dada em quilômetros, que é a unidade, que também é uma outra grandeza que você relaciona, que você trabalha em função do tempo. Ou seja, observe que o nome função é porque existem variáveis dentro de um conjunto numérico em que essas variáveis elas trabalham numa relação de interdependência. O que ocorre em uma altera a outra. Por isso que elas estão em função de. O próprio nome já sugere que são valores, que são números, como aí representados, que ocorrem dentro de variações por conta da mudança de uma grandeza em detrimento da outra. Bom, inicialmente, basta apenas isso. Compreendemos que temos o gráfico representado em valores numéricos, tanto no eixo da abscissa quanto no eixo da ordenada, e nós fizemos as marcações desses valores que nós citamos agora há pouco. Vamos avançar um pouco mais? Pois bem, dado esses números, lembre-se que esses números, né, do tempo e da distância, nós também podemos dizer que são pares ordenados, né, que são números que estão relacionando um em detrimento, um em função do outro. Pois bem, se 0,25 da hora corresponde a 200, observe a marcação do gráfico, que
eu relaciono o 0,25 da hora se relacionando com os 200 quilômetros da distância, fazendo duas marcações assim, formando um integral, uma escadinha, né? Pois bem, depois o 0,50, né, da hora, ele está relacionado com os 400, foi o que nós vimos antes. Então, a gente pode também fazer essa marcação no gráfico desses dois pares, desse par, desses dois números, tanto no eixo da abscissa quanto no eixo da ordenada, se encontram formando um degrau, que aí está marcado um ponto neste gráfico. Por outro, temos a informação dada na situação problema, que 800 quilômetros percorre em uma hora. Também temos essa marcação formando essa união, esse degrau, comparando o eixo da abscissa com o eixo da ordenada. E, por fim, nós temos que, por 2 horas, no eixo do tempo, corre uma reta, um pontilhado, que se une com a distância 1.600. Observem que nós temos aí 4 pares ordenados. Esses 4 pares ordenados, se nós traçarmos uma linha unindo os pontos de formação desses pares ordenados, nós vamos ter como conclusão a formação de uma reta. Isso que é o conceito importante a saber, que a função polinomial de primeiro grau, ou função afim, ela é representada graficamente sempre na forma de uma reta. Gravem isso, queridos. Função de primeiro grau, ela é representada sempre com uma figura, como uma imagem, uma representação gráfica de uma reta. Vamos avançar um pouco mais? Pois bem, então, nesse problema, né, nessa situação problema que a gente trouxe, nós fizemos a marcação desses pontos. E a função polinomial, ela nasce, ela tem uma certidão de nascimento, que a gente chama de a lei de associação. Ou seja, associação por quê? Porque associa, relaciona algo em detrimento de algo, de outra coisa, algo em função de outra coisa. E é dada pela seguinte lei: y no eixo y, que é o eixo da ordenada, é igual a x mais b, onde tanto a quanto b são valores numéricos, são números que nós representamos na função, que aqui nós vamos chamá-los de coeficientes, tá certo? E o x e o y nada mais são do que os valores que serão marcados e identificados no plano cartesiano, ora no eixo x, ora no eixo y. Uma outra informação muito importante: o coeficiente b, representado nesse gráfico que nós estamos vendo, ele tem uma função muito importante na função polinomial de primeiro grau. Ele corresponde ao local onde a reta, seja uma reta crescente ou decrescente, que nós vamos ver rapidamente no próximo slide, nada mais é do que a posição no eixo y onde a reta corta esse ponto. Ou seja, a letra B, que é o termo constante, que é um valor numérico puro, sem uma incógnita x ou y, esse número representa, é a marcação no eixo y, no eixo da ordenada, onde a reta marca, passa por esse ponto. É importante nós termos essa noção clara. E tanto A quanto B são valores numéricos, como eu falei no início, valores numéricos dentro do conjunto dos números reais, com a seguinte situação, que o A, o coeficiente A, ou seja, o valor A, nunca pode ser diferente de zero. Vamos lá? Pois bem, e a função polinomial, a função afim, né, de primeiro grau, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. A função será crescente quando o coeficiente A, esse representado na lei de associação, y igual a x mais b, ele for maior do que zero. Ou seja, quando o valor numérico dele for um número maior do que zero, positivo, essa função será crescente com essa aparência aí que vocês estão vendo no slide. E quando o A for menor do que zero, ou seja, o valor numérico desta função, desse coeficiente A, for negativo, menor do que zero, passa a ser negativo, essa função será decrescente, também numa forma de reta, mas com uma aparência diferente. E, por fim, um caso particular, que é a função constante, quando o
A foi igual a zero. Só que a gente já viu que pela lei da associação, o A precisa ser diferente de zero. Que se ele for A igual a zero, não será uma função afim, não será uma função polinomial. Será conhecida apenas como uma função constante. Para ser função polinomial de primeiro grau, o A tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, não é função polinomial, chamado função constante. E o gráfico representado também é uma reta, mas de maneira constante, sem alterações. E vamos ver essa situação aí que aconteceu no Saresp de 2015, para a gente poder resolver sem conta. Essa matemática é muito legal. Dado o gráfico da função f de x, o f de x é a função em x, que é igual ao y, né? F de x você pode substituir aí por y, da lei da associação, y é igual a x mais b, ou então f de x é igual a x mais b. Então, onde se lê f de x é a mesma coisa que y. Y, quem é? Do eixo y, em que a e b são constantes reais, ou seja, são números dentro do conjunto dos números reais. Com esse desenho de gráfico aí, nós podemos observar que ela é uma função crescente ou decrescente. Pelo que nós estudamos anteriormente, no slide anterior, observa-se que ela é uma função decrescente. Se ela é uma função decrescente, o a obrigatoriamente desta função, o coeficiente a obrigatoriamente será negativo, ou seja, menor do que zero. Essa é uma condição. E outra situação importante é ver aonde a reta corta o eixo y, é o que determina o b. Então, se a reta está cortando o eixo y na parte inferior, é porque nós temos aí um b negativo, menor do que zero. Ou seja, tanto o a será menor do que zero, por causa do próprio gráfico, desenho do gráfico, quanto b será menor do que zero. Então, qual seria a resposta? Seria essa mesmo, a opção D. É importante ver nesse gráfico uma informação que não está desenhada e escrita aí, mas que vale a pena ser comentada. Observe que o plano cartesiano ele é formado por 4 áreas, né? 4 regiões do plano cartesiano. A primeira região, que é essa que está à sua direita, no canto superior, tanto o x quanto o y, eles são positivos, eles são maiores que zero. Os números aí presentes são números positivos, x maior do que zero e y maior do que zero. No canto superior também agora, à esquerda, nós vamos ter o x menor do que zero, os números x menor do que zero, que está à esquerda do zero, mas o y continua sendo positivo, então x menor do que zero e y maior do que zero. A terceira área do plano cartesiano, que está no canto inferior esquerdo do vídeo, nós vamos ter quem? Tanto o x quanto o y menores do que zero. X menor do que zero, y menor do que zero. E a última área, no canto inferior à direita do vídeo, nós vamos ter o x maior do que zero, porém o y menor do que zero. Os valores numéricos que estão nessas áreas têm essa característica. É uma curiosidade importante a saber dentro do estudo de funções. Vamos lá então juntos? Uma outra questão que caiu no Enem de 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico mostrado representa o lucro, representado pela letra L, dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o dia 30. A representação algébrica do lucro, o que é uma expressão algébrica, gente? É uma representação, é uma sentença matemática, uma fórmula, se a gente pode assim chamar de maneira bem rasa, bem simples, que possui letras e números. Então, a representação algébrica do lucro em função do tempo, olha, em função de, estamos comparando duas grandezas, lucro que você pode comparar, que você pode medir se teve lucro, de quanto,
E o tempo, que também você pode medir x tempo, x menos tempo, e fazer uma comparação entre eles. Então, nós temos um plano cartesiano representado por uma reta. Observem que essa reta é uma reta em que a posição gráfica desta reta já indica que ela é uma reta crescente, ou seja, o A terá que ser maior do que zero, tá bom? Vamos avançando. Pois bem, vamos ver a correção. Então, para nós encontrarmos os pontos cartesianos e fazermos a marcação, a identificação dessa expressão, nós devemos entender que o A, né, o coeficiente A aqui representado, né, chamado de coeficiente angular, porque quem é o coeficiente linear? O coeficiente angular, ele indica a inclinação da reta, tá bom? E o coeficiente linear, ele é o número da função, constante, né? É a letra B da lei de associação. Então, se nós formos calcular o coeficiente angular, a gente tem a fórmula onde ΔY é igual a delta x. Essa fórmula aqui, ó, ela indica a solução para nós encontrarmos o coeficiente angular, tá certo? Pois bem, e como é que a gente calcula? ΔY, ou seja, a variação de y, é o y final menos o y inicial. Quem é o y final neste gráfico? É o ponto máximo em que o segmento de reta atingiu. No caso, 3.000. 3.000 porque está no eixo das ordenadas, é o y, já que é ΔY. Né? Subtraindo, que é a posição final, né? O y final menos o y inicial, você tem o y inicial como menos 1.000. Só que é posição final menos posição inicial. Só que a posição inicial é menos y. Então, menos com menos. 3.000 com menos 1.000 vai dar menos com menos dá mais. 3.000 mais 1.000, encontramos 4.000. E o ΔX, que é a variação do eixo x, ou seja, posição final menos posição inicial. A posição final, aqui marcada no gráfico, é 20. 20 menos 0, que é a posição inicial, que eu marco 0 aqui, ó, na relação do menos 1.000, que está relacionado com a posição 0 do eixo x. Então, 20 menos 0, 20. Então, 4.000 dividido por 20 e encontramos 200, que nada mais é do que o coeficiente angular, ou ainda o coeficiente da função na lei da associação, do qual y é igual a x mais b. E sabemos que, por definição, que o coeficiente linear é o próprio ponto do qual a reta no eixo y intercepta esse eixo. No caso aqui, ó, a única posição em que a reta intercepta o eixo y é a posição menos 1.000. Então, o menos 1.000 seria o coeficiente linear. Então, essa expressão algébrica será dada por lucro, que é igual ao coeficiente angular, que é o A, que é 200t, que está relacionado com o tempo, menos o 1.000, que é o ponto marcado no eixo y, que seria o coeficiente linear. Então, gabarito, letra D de dado. Eu espero, com isso, que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa função de primeiro grau e, se gostaram, por favor, dê um joinha, dê um like, compartilhe com seus amigos para que eu possa continuar produzindo novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!